Hoje eu quero finalmente abordar um assunto muito importante que é como lotear uma gleba. Primeiro, antes da gente entrar no tema desse vídeo, deixa eu te explicar por que eu estou escolhendo esse título para esse vídeo, né? Como lotear uma gleba. Esse título, na verdade, é o título de um livro muito famoso aqui no nosso mercado, que é Como Lotear uma Gleba, do professor Vicente Amadei. Pessoalmente, eu particularmente não gosto muito de ler os livros que são sobre o mercado imobiliário, que são escritos por advogados, porque eu acredito que os advogados, em geral, escrevem para que outros advogados leiam. E como eu não sou advogado, eu acabo me confundindo, eu acabo me perdendo um pouco na linguagem que os advogados usam. Então, minha tarefa aqui nesse vídeo é tentar te explicar mais ou menos o que está nesse livro, Como Lotear uma Gleba, e também te passar um pouquinho da minha experiência que eu tenho nesse mercado e o que eu passo lá no curso de loteamentos. O curso de loteamentos é meu treinamento presencial, em que uma das coisas que eu ensino é como é que você aprova um loteamento, como é que você faz esse loteamento, né? Qual que é o ritual legal para fazer um loteamento. Eu pretendo aqui nesse vídeo ir um pouquinho além. Eu não quero falar somente sobre a parte legal, somente sobre a parte lá da prefeitura, somente sobre essa parte de legislação, essa parte burocrática. Eu acredito que um loteamento é muito mais do que como é que a gente faz para aprovar esse loteamento, porque eu, inclusive, acho que aprovar um loteamento é a parte mais fácil de fazer um loteamento. Eu acho que a gente nem precisa ser expert em aprovação, porque no pior cenário, a gente pode ir lá, contratar uma empresa, e essa empresa vai cuidar para a gente do processo de despachante e vai fazer essa aprovação para a gente. Então, olha só, se eu estou te falando que aprovar o loteamento é a parte que eu acho mais fácil, qual que é a parte que eu acho mais difícil? E eu não tenho dúvida que eu acho que a parte mais difícil de a gente fazer um loteamento é encontrar uma boa área. Tudo começa com uma boa área. Então eu estou começando aqui esse vídeo, né, começando a minha explicação sobre como lotear uma gleba, que é, em primeiro lugar, você precisa resolver esse ponto que é a propriedade. Pode ser que você ou sua família já tenha uma área e aí você quer empreender em cima dessa área, agregando valor ali em cima. Agora, pode ser que você é um empreendedor do mercado imobiliário que trabalha lá na construção de casas, casas de alto padrão, casas Minha Casa Minha Vida, ou faz incorporação imobiliária, e aí você quer transferir essa sua expertise ou transferir a sua solução de capital aqui para dentro do mercado de loteamentos. Então, é o seguinte, a parte mais difícil é encontrar uma boa área para fazer um loteamento. E o que define se uma área é boa ou não para fazer um loteamento? Em geral, o que define se uma área é boa ou não para fazer um loteamento é se essa área está localizada dentro da zona urbana do município, né? Existem três possibilidades. Ou ela é uma zona urbana, ou é uma zona de expansão urbana, ou é uma zona de urbanização específica. Esse é o requisito. Essa área não pode, em nenhum caso, estar localizada em zona rural. Ah, Daniel, mas e se eu quiser fazer um condomínio de chácaras? Tem vídeo aqui no meu canal em que eu explico como é que a gente faz o processo de aprovação de um condomínio de chácaras, mas parte da minha explicação é eu tentando te convencer que para fazer um condomínio de chácaras, lá na onde você vai fazer esse condomínio de chácaras, também tem que ser uma dessas três coisas. Ou é uma zona urbana, ou é uma zona de expansão urbana, ou é uma zona de urbanização específica. Não dá para fazer um parcelamento do solo para fins urbanos, que é a chave da explicação, em uma zona que seja rural. Então, o primeiro ponto é encontrar uma área que seja muito boa, e essa área, para ser muito boa, ela precisa estar localizada dentro da zona urbana. E o segundo ponto é que o proprietário precisa estar afim de fazer um negócio com você. É você, que é o loteador, você que está propondo, ou você que é um familiar, sua família é proprietária daquela área, você é apenas um dos sócios daquela área. O pessoal, o restante dos seus sócios tem que estar afim de fazer um negócio com você. Porque, né, é importante a gente transferir essa área para dentro de uma empresa. Geralmente aqui dentro do mercado imobiliário a gente usa um tipo de empresa que é chamado SPE, Sociedade de Propósito Específico. Não tem obrigatoriedade de ser esse tipo de empresa. Você pode trabalhar com outro tipo de empresa, por exemplo, montar uma sociedade limitada simples, uma LTDA. Você vai conversar com seu contador vai te instruir, mas em geral a gente utiliza um tipo de empresa que é chamado SPE. E existem alguns motivos específicos para isso, né? Numa sociedade específica existem motivos específicos, mas eu não pretendo entrar aqui nesses detalhes nesse vídeo, senão a gente vai mudar de assunto. Mas a gente tem que transferir essa área para dentro de uma empresa, porque, por enquanto, no Brasil, existe um incentivo fiscal para isso. A gente paga menos imposto sobre o faturamento quando a gente vende mediante uma pessoa jurídica
do que quando a gente vende dentro do nosso CPF, nossa pessoa física. Então, é uma vantagem. É melhor faturar por meio de uma empresa do que faturar por meio de um CPF. Então, é por causa disso que nós transferimos essa área para dentro de uma empresa. Então, se você já é proprietário dessa área ou se é a sua família que é proprietária, não tem crise aqui, né? Você vai transferir essa área para dentro da empresa e a vida vai seguir para lá sem muitas modificações. Agora, já é uma coisa bem diferente se você ainda não é dono dessa área, se você ainda não é proprietário dessa área. Então, a gente tem uma solução aqui dentro do mercado imobiliário que é o estabelecimento de uma permuta imobiliária. O que é uma permuta? É quando o proprietário da área encontra um loteador ou um loteador encontra um proprietário de área e esses dois unem forças. Esses dois personagens que eu chamo de terrenista, aquele que tem um terreno, e o loteador, aquele que vai fazer o loteamento, esses dois personagens unem forças para a exploração de um empreendimento. Então, eles se tornam sócios no resultado daquele empreendimento. A gente chama isso aqui de uma permuta imobiliária. E essa permuta imobiliária ela pode ser feita basicamente de duas maneiras ou uma combinação entre essas maneiras. A primeira maneira é por meio de uma permuta física. Permuta física é quando o loteador diz que irá pagar por aquele terreno, por aquela gleba, lotes urbanizados dentro do próprio empreendimento. Então é o seguinte, o terrenista vem para cá, faz um negócio comigo e como é que eu vou pagar por aquela propriedade? Lá na hora que a obra estiver pronta, eu vou transferir para esse cara 40, 50 lotes. Isso aqui é uma permuta física. Agora existe também a possibilidade da gente fazer uma permuta financeira, que inclusive eu acho mais interessante. E tem um vídeo aqui no meu canal também em que eu explico por que essa permuta financeira é mais interessante do que a permuta física. O que é a permuta financeira? É quando nós nos tornamos sócios e nós juntos vamos explorar o resultado desse empreendimento durante toda a vida desse empreendimento. Então, por exemplo, eu prometo para o terrenista que ele vai receber 30% do faturamento mensal durante todos os meses que houver faturamento mensal. O restante que sobrar no caixa, eu vou ter que utilizar para custeio das obras, para pagamento dos investidores, para pagamento dos tributos e o que sobrar é meu lucro. Tem que fazer essa conta muito bem feita para saber se vai ser viável ou não. E é claro que para fazer essa conta a gente tem que passar pela viabilidade financeira, que é um dos pontos desse vídeo aqui mais para frente, mas a gente vai chegar lá e vai conversar sobre isso. A permuta financeira, então, é essa união desses dois personagens, o terrenista e o loteador, e é uma união que é duradoura. Os dois irão se tornar sócios, o que a gente faz por meio dessa empresa, dessa SPE. Então, basicamente, o primeiro ponto é, para você lotear uma área, você tem que ter acesso a essa área. Essa área tem que estar dentro de uma zona urbana e essa área tem que pertencer a uma pessoa que é você ou uma pessoa que quer fazer negócio com você. Agora, é importante também que essa área esteja livre e desembaraçada, não tenha nenhum problema jurídico, não seja garantia de nenhum processo, não tenha nenhuma indisponibilidade. A gente vê isso lá por meio do cartório de registro de imóveis, quando a gente emite um documento que é chamado certidão de matrícula. É um documento que é público, basta você pagar uma taxa e é um documento que te dá muita segurança. A gente tem convencionado que uma certidão de matrícula dura 30 dias. Né? O período de validade de uma certidão de matrícula é 30 dias por convenção. Então, sempre que você estiver analisando um negócio, olhando para uma área, peça uma certidão de matrícula e isso vai te poupar muito tempo deixando de olhar para coisas ruins. Beleza, esse aqui é o primeiro passo. Agora, o segundo passo para lotear uma gleba é descobrir quais são os documentos obrigatórios para fazer esse processo de aprovação lá na Prefeitura Municipal. E como é que a gente descobre o que é necessário para aprovar um loteamento? A gente descobre de duas maneiras. O primeiro ponto é quando você vai lá na Prefeitura e conversa com o oficial, com o analista que faz esse tipo de aprovação. E o segundo jeito de descobrir essa informação, inclusive é um jeito melhor, é encontrando qual é a lei municipal de parcelamento do solo. Existe uma lei federal que fala sobre parcelamento do solo, que é a Lei Federal 6766, e tem muito vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre essa lei. Tem um vídeo que eu falo sobre obras de infra, tem outro vídeo que eu falo sobre os conceitos da lei. Mas, apesar de existir essa lei em uma esfera mais elevada, que seria a esfera a nível de União, a esfera federal, é mais importante que você encontre dentro da esfera municipal qual que é a lei que fala sobre parcelamento do solo. Porque dentro da lei municipal de parcelamento do solo, a gente vai encontrar informações específicas que não tem lá na lei federal. Na lei municipal, a gente vai encontrar informações como qual que é o tipo de asfalto que você tem que executar ali,
qual que é a largura da via que você tem que executar, qual que é o tamanho mínimo e máximo de um lote, qual que é o percentual de aproveitamento da área, quantos metros quadrados você tem que destinar para a área verde, quantos metros quadrados você tem que destinar para as praças, né, que são as APMs, áreas públicas municipais. Essa lei municipal vai te trazer muitas informações e uma dessas informações, que é o ponto aqui que a gente está discutindo agora, nessa altura do vídeo, é quais são os documentos necessários para a aprovação do projeto. E, basicamente, a minha resposta, quando uma pessoa me pergunta como é que eu faço para aprovar um loteamento, o que é necessário para aprovar um loteamento, basicamente a minha resposta é muito simples. A única coisa que você tem que fazer para aprovar um loteamento é reunir todos os documentos que estão nesse checklist da prefeitura. Se você abrir a Lei Municipal de Parcelamento do Solo, achar a seção em que fala sobre quais são os documentos necessários, os documentos e projetos necessários para a aprovação, se você atender todos esses documentos e projetos, você vai ter um loteamento aprovado. É simples desse jeito. Eu costumo dizer que qualquer pessoa consegue ter um loteamento aprovado. Por quê? Quando você submete um processo para aprovação e o seu projeto está errado, não está respeitando os mínimos que essa lei pede, por exemplo, o percentual máximo de aproveitamento da área é de 65%. Então, você pode pegar toda a sua gleba e você vai conseguir fazer lotes em 65% da sua área. Aí você vai lá e faz um projeto porque você é muito esperto e submete o projeto com 68%. Sabe o que vai acontecer? Nada. Simplesmente seu projeto não vai ser aprovado, você vai receber uma nota devolutiva da prefeitura e, se você quiser, você ajusta o projeto, ou então você desiste desse processo. É assim, o processo de aprovação de loteamento, ele é meio que a prova de falhas. Ou você submete uma coisa que está conforme, ou então seu projeto não será aprovado. E é por causa disso que eu digo que a maioria das pessoas consegue fazer isso aqui muito tranquilamente. Mas olha só, ainda, né, agora, nesse momento, sobre como lotear uma gleba, você apenas descobriu quais são os documentos e projetos. Agora, você tem que contratar os profissionais que vão produzir para você esses documentos e vão elaborar para você esses projetos. Só que, em paralelo a essas contratações dos profissionais que vão prestar esse serviço para você, eu sugiro que você faça uma outra coisa, que é que você analise o público-alvo para quem você pretende vender. E essa aqui é uma parte que é muito difícil, né? Aprovar é muito fácil e isso aqui aumenta muito o nível de complexidade, que é, antes de avançar, antes de continuar fazendo o que você pretende fazer, que é contratar os profissionais, seguir com bola para frente, fazer o empreendimento acontecer, é o seguinte: para, respira, olha para aquela área e tenta imaginar, né, a sugestão que eu tenho de trabalho para você é assim: olhando para aquela área, quem são as pessoas que ficariam muito felizes de morar aqui dentro? Qual que é o tipo de cliente ideal para esse meu loteamento? E, incrivelmente, tem um vídeo aqui no meu canal também que eu falo sobre isso aqui. Como é que a gente faz uma análise de demanda, como é que a gente define o nosso perfil de cliente ideal. Porque pode ser assim, vai ser muito interessante se algumas famílias vierem morar aqui, que é um casal de pessoas que tem somente um filho, esse casal tem um rendimento aí de 8, 10 mil reais por mês, esse casal tem 2 carros ou tem um carro, esse casal frequenta a igreja nos domingos, esse casal pratica tal esporte. Você vai detalhando como é que é a vida dessa pessoa. E quanto mais detalhado for, quanto mais metódico você for nesse processo, vai ser melhor no desenvolvimento do projeto. Porque a partir dessas informações, a partir da interpretação do público-alvo e da criação do produto que você está fazendo como consequência, você pode contratar esses profissionais. Agora, você pode ir até um arquiteto urbanista e falar assim: olha, eu tenho uma área aqui, eu queria fazer um loteamento nessa área, e eu pensei que nessa área seria muito legal se a gente conseguisse encaixar um campo de futebol, uma quadra de tênis, um campinho de beach tênis, uma ciclovia no perímetro do empreendimento, uma praça para as pessoas fazerem exercício ou caminhada. Você vai passar uma diretriz de projeto para esse profissional que você está contratando. Não faz sentido você contratar um profissional e largar para esse profissional a concepção do projeto sem que você, com a sua inteligência imobiliária, passe para ele quais são as diretrizes de desenvolvimento. Às vezes, a gente tem a impressão de que porque a gente está começando dentro do mercado imobiliário, é melhor contratar um profissional, porque esse profissional sabe mais coisas do que quem está começando. Pode ser que isso seja verdade, mas é importante também perceber que quando a gente está empreendendo, se esse é o seu caso, né, você está se preparando para fazer um loteamento numa gleba, quando a gente está empreendendo,
a gente tem muita responsabilidade na tomada de decisão. E é justamente porque a gente carrega essa responsabilidade que essa é uma atividade lucrativa, né? Justamente porque a gente está envolvido no processo que a gente vai ganhar dinheiro lá na frente. Não adianta a gente ir terceirizando as nossas responsabilidades, terceirizando as nossas decisões, porque a gente afirma que a gente não tem capacidade e espera que o profissional que não foi instruído especificamente sobre aquele caso faça uma coisa que é interessante. Existem vários tipos de profissionais, mas em geral, esse profissional que consegue fazer uma coisa interessante, independente das coisas que você está falando para ele, esse é um profissional que custa muito caro. Esse é um profissional que cobra muito na sua hora. E provavelmente, se você está começando, a nossa tendência é não dar conta de pagar os melhores profissionais e a gente paga aqueles que cabem no nosso bolso e muitas vezes não são os melhores. E aí, então, você também tem que fazer uma parte do seu trabalho, que é instruir esse pessoal. Beleza, agora que você contratou esse pessoal, você tem capacidade de ir melhorando a sua análise financeira. Para fazer um loteamento é essencial que você saiba fazer viabilidade financeira, que é um assunto que é meio complicado. Não é tão fácil fazer uma viabilidade financeira, não é tão intuitivo. Eu acredito que você precisa de uma ferramenta para fazer isso, ou é um software, ou é uma planilha, mas a gente não consegue resolver essas coisas na mão, na caneta, no papel, porque envolve equação exponencial, né? O custo de dinheiro ele se comporta de maneira exponencial ao longo do tempo e a gente não consegue pensar dessa maneira intuitivamente no contrassenso. Nosso cérebro simplesmente não funciona assim. Então é importante você fazer a viabilidade financeira de uma maneira formal. A base da matemática financeira, né, a base da viabilidade é o seguinte: receber R$1.000 hoje é diferente de receber 10 parcelas de R$100. Você já sabe disso, né? R$1.000 hoje é uma coisa que eu posso utilizar agora e eu posso fazer esse dinheiro rentabilizar e daqui 10 parcelas, esse dinheiro vai estar valendo muito mais do que esses R$1.000, do que essas parcelas de R$100. Da mesma maneira, quando eu opto por abrir mão de um recebível imediato, um recebível no presente, para receber parcelas mensais, existe um monte de coisa que pode acontecer. Esse cara que está prometendo que vai me pagar, ele pode não me pagar. Pode ser que exista a incidência de inflação no período. Então, eu vou receber 10 parcelas de R$100, mas lá no último período esse dinheiro não vai estar comprando a mesma coisa do que ele compraria hoje por causa da inflação, o aumento dos preços. E também, se não tiver nenhum motivo explícito para eu abrir mão do recebível presente, por que eu vou fazer isso? Eu não sou idiota para abrir mão de um recebível que poderia ser agora em detrimento de uma parcela que vai ser exatamente igual lá no futuro. Então, por causa disso, a gente usa uma taxa de juros. A função da taxa de juros é criar equivalência entre esses dois negócios. E quando eu digo equivalência, eu quero dizer exatamente isso. Existe alguma taxa, existe alguns juros que vai tornar um valor imediato exatamente igual a um recebível parcelado. Então, pode ser que seja o seguinte, olha, R$1.000 hoje é igual a receber 10 parcelas de R$110. Ou então, R$1.000 hoje é igual a 11 parcelas de R$100. Existe um número, existe uma taxa de equivalência que vai tornar esses dois negócios equivalentes. Então, é meio que verdade isso aqui, olha, R$1.000 hoje é igual a 10 parcelas de R$110, mesmo que a matemática não feche, porque os juros faz a matemática fechar. Então, vamos supor esse exemplo. Se eu estiver recebendo 10 parcelas de R$110, significa mesmo que no presente o que eu estou recebendo é R$1.000, porque existe uma taxa de desconto quando a gente faz essa conta de trás para frente. E esse padrão aqui ele se repete muitas vezes na conta que a gente está fazendo dentro de um loteamento, porque a maioria dos lotes que a gente vende parcelado por meio do nosso próprio financiamento. Então, você vai ter um recebível de 120, 150, 180 meses lá com o seu cliente. Só que não faz sentido você computar que você está recebendo, então, o valor da parcela multiplicado pelo número de parcelas, porque existe uma taxa de equivalência. E se você quer fazer essa conta hoje, no presente, você tem que aplicar uma taxa de desconto. Então, a maior das nossas despesas num loteamento é a nossa despesa financeira. A despesa financeira é essa diferença entre quanto dá o valor nominal das parcelas e quanto que dá o valor presente daquele lote. Então, eu estou usando isso aqui para te explicar que não é tão fácil assim fazer uma viabilidade financeira. Existe muito material na internet, eu inclusive tenho uma planilha de viabilidade, eu disponibilizo essa planilha para os meus alunos que participam lá do curso de loteamentos, mas é importante que, se você estiver falando sério, que você quer de fato fazer um loteamento, né? Você está de fato tentando desenvolver um loteamento naquela gleba,
essa aqui é uma das coisas que você vai precisar fazer um investimento de tempo, energia e dinheiro. Você vai ter que melhorar a sua capacidade de análise financeira. Em paralelo a isso, em paralelo à sua viabilidade financeira, a gente vai entrar nessa etapa que é muito importante, que é a aprovação e o registro do loteamento. A aprovação acontece na Prefeitura Municipal mediante aquela lista de documentos que eu falei, que está lá na Lei Municipal de Parcelamento do Solo. E quando você tem um projeto aprovado, você ganha o direito de iniciar as obras do empreendimento. E você precisa fazer o registro do cartório de registro de imóveis. Você vai pegar esse documento de aprovação e registrar no cartório. Quando você registra no cartório, você meio que está individualizando as matrículas. Pode ser que isso não esteja acontecendo imediatamente, a criação de novas matrículas, mas os lotes passam a existir de forma isolada, as quadras passam a estar separadas das ruas e também quando você registra no cartório, significa que você cumpriu todas as exigências do processo administrativo. Os documentos para fazer um registro no cartório estão descritos para a gente lá no artigo 18 da Lei Federal 6766. Então, entre as coisas que você vai ter que aprender para fazer um loteamento, você vai ter que aprender esse texto, o artigo 18 da 6766. Quando você registra o seu empreendimento lá no cartório, você ganha o direito de iniciar as vendas. E aí é muito importante a gente entender essa diferença. A aprovação da prefeitura te dá direito a iniciar as obras, registro no cartório te dá direito a iniciar as vendas. Quando você inicia obras antes da aprovação, você está cometendo um crime contra a administração pública. Quando você inicia as vendas antes do registro, você está cometendo um crime qualificado contra a administração pública. O pessoal do direito gosta de usar esse crime qualificado quando é um tipo de crime um pouquinho pior do que um crime sem qualificação. Então, vender um empreendimento sem estar registrado é a pior coisa que você pode fazer aqui dentro do nosso mercado. E aí, a próxima fase, o que você tem que fazer é executar as obras e vender esse empreendimento. Agora que você está aprovado e está registrado, você tem que executar as obras e vender, receber esses valores e tocar a sua vida aí para frente. Quando a gente fala sobre as obras do empreendimento, existe um pouquinho de dificuldade técnica sobre o tipo de obra que a gente tem que executar. Como não são obras tão comuns assim, por exemplo, uma obra de pavimentação ou uma obra de abastecimento de água, não é uma coisa que todo pedreiro faz. Você vai ter que contratar uma equipe especializada, provavelmente um empreiteiro ou uma empresa que trabalha com esse tipo de obra. E aí, eu sugiro que você vá ganhando experiência técnica na execução desse tipo de obra. Vai descobrindo quais são as maneiras de economizar nas suas próximas obras. E é isso aqui que vai te transformar num loteador que é mais lucrativo nos seus próximos projetos. Bem, eu acho que você percebeu que nesse vídeo aqui eu acelerei super a explicação de como lotear uma gleba, mas eu espero que você também tenha percebido que nesse vídeo eu fui te apontando algumas coisas que você precisa aprender. Eu acho que é quase impossível eu, em um vídeo, te explicar como lotear uma gleba. Na verdade, o que eu venho fazendo aqui no meu canal do YouTube é vários vídeos, uma sequência de muitos vídeos, e todos eles com uma longa duração, em que em cada um desses vídeos eu falo sobre um pontinho que é importante na hora que você estiver loteando uma área ou que você estiver pretendendo fazer um projeto. Então, assim, se você se enquadra nesse perfil de uma pessoa que está pretendendo fazer um negócio imobiliário, está querendo entrar para o mercado de loteamentos, eu sugiro que você maratone esse canal aqui. Tem muito vídeo aqui no meu canal e todos os vídeos são um grãozinho de importância sobre o todo. Todos os vídeos têm uma sementinha ali que vai ser importante para você na sua jornada, ou é pelo menos assim que eu pretendo. Eu pretendo, sempre que eu vou gravar um vídeo, eu pretendo que esse vídeo seja importante para quem está assistindo. Às vezes dá errado, e aí se deu errado você precisa me avisar. E aí também eu tenho um convite para te fazer, que é o seguinte, se você está falando sério sobre fazer um loteamento, se você está realmente interessado em empreender nesse tipo de mercado, eu acredito que você precisa participar do meu treinamento presencial. O meu treinamento presencial é o curso de loteamentos. Lá eu ensino meus alunos a fazerem 3 coisas, que é criar um produto que seja comercialmente atrativo, por um preço que seja financeiramente viável e, enquanto faz isso, sem grandes riscos jurídicos. Essa aqui é a proposta do curso de loteamentos. Então, eu vou te ensinar análise de demanda imobiliária e também técnicas de criação de produto, eu vou te ensinar viabilidade financeira e estruturação do negócio e eu vou te ensinar Lei Federal 6766. Atualmente, esse curso acontece em São Paulo, a frequência é mais ou menos a cada 2 meses, a gente faz uma turma lá. E se você está querendo entrar para esse mercado, eu acho que essa aqui é a sua melhor oportunidade de aprender. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, faça todo o pacote completo, que é
se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, curtir esse vídeo, mandar para os seus amigos e parceiros comerciais. E te encontro no próximo vídeo ou amanhã.